Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa segunda aula da série de aulas de linguagem. Lembrando a você que está assistindo essa aula gravada, essa é uma aula que foi programada para ser ministrada em tempo real, mas você vai assistir gravada, então em alguns momentos vai ter paradas, vai ter conversas com quem está aqui ao vivo na nossa aula, fazendo uma chamadinha aqui. A gente tem hoje Miguel, Kerlon, Lara e Mariana presentes nesse momento, atrás das suas telas, mas está presente porque está assistindo essa aula ao vivo. E nós vamos dar sequência ao que a gente já começou a discutir semana passada, que foi a linguagem, né, as teorias da linguagem na prova, que vocês também têm que responder, além de fazer a redação. Quando a gente estuda a redação, a gente estuda as ciências da linguagem e os recursos linguísticos para entender melhor, para interpretar melhor, para escrever e para relacionar saberes. Então, estudar para a prova de linguagem te ajuda tanto em redação, quanto em interpretação e nas outras ciências também. Semana passada a gente falou para vocês os gêneros que mais caem na prova de redação, na prova de linguagem. Quais são os assuntos que mais caem? O que é que a gente observou nas questões de 2024 e 2025? Assuntos que foram abordados, como isso foi abordado. Mostramos a vocês também, e se a gente não mostrou eu vou falar aqui, aproximadamente a quantidade de questões, como por exemplo a gente tem variação linguística, a gente vai ter pelo menos 5 questões na prova de linguagem sobre variação e variedade linguística. E eu falei também que quando se trata de literatura, né, eu mostrei Machado de Assis, eu falei do modernismo, eu disse que o romantismo também costuma cair na prova, mas eu posso garantir a vocês, no que se trata de questões relacionadas à literatura, a gente vai ter literatura contemporânea e literatura modernista. Tem muita frequência que a literatura modernista de 1930 a 1945 ela seja muito explorada na redação, porque a gente vai ter romances muito importantes para a literatura brasileira e que vão exigir do candidato uma interpretação da linguagem literária talvez muito mais profunda do que outros movimentos literários. Kleber, mas quando cai o modernismo, por exemplo, que a gente tem a semana de 22, né, quando a gente vai ter, por exemplo, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, quando a gente vai ter, por exemplo, as artes plásticas, as vanguardas europeias, a gente vai ter todos esses movimentos em relação ao que acontece em 1922, que marca o início do modernismo no Brasil e uma nova forma de se fazer literatura. Mas como a gente não tem um gênero definido, porque a gente vai ter poesia, quando a gente fala de Oswald de Andrade, mas a gente vai ter romances quando se fala de Mário de Andrade, né? A gente vai ter Paulicéia Desvairada, a gente vai ter peraí que eu vou me lembrar. Eu estava olhando para o romance, ele está até por aqui. E aí, a gente vai focar hoje no modernismo, mas a partir de 1930. Muita gente vai chamar esse período de neorrealista, ou pós-moderno, ou neomodernista, porque a gente tem esse período de 1922 até chegar em 1930. A gente vai ter experimentos. Muita gente fazendo muita coisa, escrevendo poesia, escrevendo romances, mas quando chega em 1930, a gente consegue realmente catalogar escritores que se destacaram na literatura brasileira, porque eles, de fato, tinham características muito semelhantes em suas obras. E o que é que eu estou querendo dizer? Antes do modernismo, antes de 1922, que vocês estudaram as escolas literárias, começando do quinhentismo, barroco, arcadismo, simbolismo, naturalismo, romantismo, realismo, naturalismo. Eu disse o simbolismo lá atrás, mas o simbolismo é agora. Até chegar no modernismo, nós tínhamos
bem organizadinho em caixinhas, autores, obras e características. Quando chega em 1922, a gente não consegue colocar todo mundo numa caixinha para dizer que nesse período os escritores escreviam a partir dessas características. Porque a gente vai ter um monte de escritor, de artista dizendo assim, vamos modernizar esse negócio. Parou de ter uma estética fixa que todo mundo tem que escrever desse jeito. Bora fazer o verso livre, vamos falar de um monte de assuntos, vamos experimentar aquilo que a gente aprendeu na Europa, de arte cubista, surrealista, vamos enlouquecer, vamos pirar a arte brasileira. E aí, de fato, isso acontece. Só que quando chega em 1930, a gente vai ter escritores maduros, escritores que perceberam que a literatura ela pode ser poderosa para falar sobre assuntos importantes. Acredito que muitos de vocês aqui já leram livros que inclusive vocês usariam na redação do Enem, porque vocês leram livros que de alguma forma ensinaram alguma coisa para vocês e fizeram vocês refletirem sobre realidades que vocês conheciam, mas não sabiam exatamente como era, ou livros que deixaram vocês assim num conflito interno, né? Porque talvez o personagem ou a história era muito triste. E aí, em 1930, uma galera, vários escritores brasileiros, pensam assim: oxe, a gente com esse espírito aí nacionalista da arte brasileira, mas a arte brasileira ela devia também ser um reflexo do que é o Brasil. E o Brasil, em 1930, tem várias desigualdades sociais, tem muitos problemas sociais que se perpetuam, inclusive, até hoje, né, numa dimensão diferente, e a gente devia escrever sobre isso, né, não para romantizar essa situação, para mostrar ao resto do Brasil algumas questões que nós temos, que inclusive vão se concentrar muito no Nordeste. A gente vai ter muitos escritores nordestinos que marcam esse período da literatura que a gente fala de romance de 30, que vai de 1930 até 1945, né? Muita gente diz romance também de 45. A gente vai ter aí esse período histórico que a gente vai ter obras que fazem parte de vários vestibulares. São obras que constantemente são utilizadas na redação como repertório e que também aparecem nas questões do Enem. Muita gente acha que Machado de Assis é o escritor que mais aparece no Enem. Também, mas seguido dele é Graciliano Ramos. E Graciliano Ramos muitas vezes é até invisibilizado pela galera, né? A gente já falou de Graciliano Ramos aqui, a gente vai voltar a falar novamente hoje, e nós temos uma importância enorme da obra de Graciliano Ramos, que marca um momento importante de mudança na escrita da literatura brasileira. Vamos entender que eu não estou desprezando o modernismo, 1922, Tarsila do Amaral, Oso de Andrade, aquela galera muito doida, fazendo aquela semana de arte moderna, que os livros de literatura mostram que foi uma coisa bem contidinha, uma coisa bem bonitinha, mas não foi. Foi uma zoada, o povo não gostou, porque era uma galera querendo fazer arte de um jeito diferente. Até antes de 1922, a literatura era importante, é um aspecto importante da nossa história, mas era muito chata porque tinha que seguir regras para poder escrever daquele jeito. A gente vai ter Machado de Assis como um cara assim que veio trazer uma visão diferente da realidade, é tanto que ele é um escritor realista, né? Mas quando a gente vai do realismo para trás, a gente vai ver que a poesia tinha que ter rima, a poesia tinha que ser em sonetos, a poesia tinha que seguir características ensaiadinhas. Quando chega 1922 com o modernismo, a galera que queria escrever poema diz assim, oxe, para que a gente vai estar escrevendo soneto? Vamos escrever o verso livre, vamos falar do que a gente quiser na poesia. É tanto que na semana de 22, Manuel Bandeira, poeta pernambucano, que estava lá em São Paulo fazendo não sei o que bexiga, faz uma poesia que se chama Os Sapos, para ser recitada do dia que a mostra de 1922 é inaugurada. E a galera, na hora que alguém começa a dizer, a recitar a poesia, que era Marcelo... eu não lembro exatamente quem foi o poeta, sei que Manuel Bandeira veio-se embora para Pernambuco, ele sabia que ia dar em merda, e aí a galera começa a uivar, a latir, porque não conseguiram entender para que fazer uma poesia falando sobre os sapos. Só que aí, Manuel Bandeira, sabiamente,
usou os sapos para falar mal do parnasianismo, que era um movimento poético que veio antes do modernismo. Porque para ser um poeta parnasiano, você tinha que entender de rima, você tinha que entender de forma, porque tinha que entender quais são as formas, qual é a forma de um soneto. E o Manuel Bandeira dizia que o poeta parnasiano era como um sapo. O coachá do sapo é até irritante se você ficar prestando atenção, porque é um coachá que se repete, se repete, se repete e se repete. E Manuel Bandeira estava querendo dizer assim, os parnasianos são chatos. São como os sapos que ficam repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa. A galera não gostou, porque a galera não entendeu que falar dos sapos não era falar dos sapos, era falar dos poetas parnasianos. Assim como nós tivemos também outra poesia do Oswald de Andrade que diz: não existia uma máquina de fazer poemas porque existia o poeta parnasiano. Tirando onda, né? Que para ser poeta parnasiano era só dominar uma característica, né, física do poema e falar qualquer coisa rimando que dava uma boa poesia. Os modernistas disseram: opa, peraí, vamos usar o verso livre, mas falar de coisas que são importantes, mesmo que seja na linguagem literária. E aí a gente vai começar, né, falando para vocês que a proposta dessa semana de redação é a mesma proposta que a gente passou semana passada. A gente vai abrir de novo. Parece que não fez muito sucesso esse tema, mas tem que fazer de novo, principalmente porque a gente está vendo aí o Senado, né, nessa discussão horrorosa em relação ao estupro. Eu não vou me aprofundar aqui, mas por favor pesquisem sobre isso. Colocamos no material, no grupo, uma ficha de repertórios. A gente vai colocar de novo a ficha de repertórios e abrir a plataforma para esse tema. Na verdade, a plataforma está aberta. A programação é que ela fica aberta até amanhã, mas a gente vai prorrogar até domingo para que esse tema seja enviado. Na sequência, né, Cléber, o que é que cai, já que a gente está falando de linguagem? O que é que eu posso esperar da prova de linguagem quando se fala de literatura no Enem? O que é que eu preciso revisar, né, de forma mais profunda, se eu deixar pelo menos 2 semanas para estudar só literatura para o Enem, para revisar tudo que eu vi ou que eu estou vendo agora no ensino médio? Primeiro, né, introdução à literatura é você entender um pouquinho, né, da história da literatura brasileira, da história da literatura brasileira que nasce. Minha gente, eu já recebi tanta ligação da história da literatura brasileira, né, do primeiro texto escrito no Brasil, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós vamos ter também muitas questões com textos em poesia, mas nada de poesia tão clássica como sonetos, rimas. A gente vai ver muitas poesias contemporâneas. E uma característica da poesia e dos poetas, né, contemporâneos de 1945 para cá é que a poesia deixou de ser um espaço apenas para falar sobre coisas bonitas, apenas para falar sobre sentimentos bonitos. O modernismo, em 1922, ele conquistou, de certa forma, a liberdade. E que liberdade? A liberdade poética. Hoje você vai encontrar poetas que não falam apenas, não usam a palavra apenas para falar sobre sentimentos bonitos. Mas você vai encontrar poetas que observam a realidade, e muitas vezes uma realidade triste, uma realidade dolorida, e escrevem suas poesias a partir disso. O modernismo também é um movimento literário talvez mais explorado, seguido de romantismo. A gente vai ver muito textos do romantismo brasileiro. O Enem ele faz uma seleção. Tem ano que o romantismo cai somente a parte de poesia, né? Porque a gente tem no romantismo essa divisão. Romantismo, poesia, romantismo, prosa, que são os livros, que são as narrativas. Tem ano que o Enem coloca romantismo poesia, tem ano que o Enem coloca romantismo prosa. Agora, modernismo, a gente sabe que vai estar lá. Questão de ocorrência de escolas literárias, de saber o que é barroco, arcadismo, a ocorrência é muito pequena, muito pequena. Agora, a literatura como arte, muitas vezes,
é explorada, né? Muitas vezes é explorada na redação, meu penteado aqui me deixando na mão. Muitas vezes é explorada, né? Porque a literatura vai ter como matéria-prima a palavra. E às vezes a palavra se confunde com as imagens. Enfim, a arte, as vanguardas europeias. Não você saber o que é cubismo, surrealismo e quando ele aconteceu. Mas você identificar que aquela obra, ela dialoga com o realismo, com o cubismo, com o surrealismo, como eu já falei, e a gente também vai fazer essa revisão. E aí, antes da gente passar a seguinte parte da nossa aula, eu queria apresentar para vocês, principalmente quem vai fazer o SSA 3, um poeta pernambucano chamado Miró da Muribeca, porque ele era morador do bairro da Muribeca, em Recife, um bairro periférico. Se você vai fazer o SSA 3, anote. Se você não vai fazer o SSA 3, vai fazer o Enem, anote também. Porque esse poeta pernambucano, homem preto, pobre e periférico, ele tem uma exposição permanente no Museu da Língua Portuguesa, porque hoje ele é considerado um dos grandes poetas negros brasileiros. Miró faleceu em 2022, eu o conhecia pessoalmente, eu o encontrei várias vezes. Esse aqui é um livro de reunião de todos os livros dele, que eu tenho todos os livros, inclusive eu estou lendo a biografia. E Miró, eu posso dizer para vocês que ele é um exemplo da liberdade conquistada lá em 1922, quando poetas disseram assim, vamos modernizar a literatura, vamos escrever sobre coisas que são bonitas ou feias ou tristes ou nojentas, vamos usar a palavra e a liberdade que ela nos dá. Porque a gente pode utilizar a palavra em vários contextos. A palavra pode ser uma arma. A palavra pode ser um instrumento de persuasão. A palavra pode ser um instrumento de calma, de tranquilidade, mas a palavra também pode te ferir. A palavra também pode te fazer enxergar outros mundos, ou talvez enxergar realidades que antes você não conhecia, ou que você talvez desprezava, porque ninguém te ofereceu a palavra da forma nua e crua como ela é. Eu vou ler essa poesia de Miró para vocês com muito orgulho, mas eu queria que vocês prestassem atenção até pela linguagem que o Miró utiliza. Depois pesquisem sobre ele, se vocês tiverem preguiça. Olhem vídeos dele na internet. Ele era um poeta que também usava o corpo para declamar suas poesias. Era muito comum nas festas literárias você ver Miró aparecer no meio do povo e começar a declamar suas poesias, e ele usava muito o corpo e a entonação vocal. Alguns dos poemas que Miró escreve foi pelas andanças dele, ele nunca teve morada fixa. Uma hora ele estava em Petrolina, outra hora ele estava em Fortaleza, outra hora ele estava em São Paulo, interior de São Paulo, outra hora ele estava no Rio de Janeiro, mas ele passou parte da vida dele em Recife. Eu vou ler para vocês uma poesia que ele fez quando ele estava em São Paulo. Ele disse que ele parava num botequinho, né, para tomar café. Pedia um pão com manteiga e uma média, né, que é um cafezinho com leite. E ele ficava lá olhando uma cena que acontecia todos os dias. Essa poesia faz muita gente rir, mas eu queria que vocês prestassem atenção, porque um dia a gente vai fazer uma análise sobre ela. E Miró pode ser utilizado por vocês como um poeta brasileiro que, através da poesia, fez muita gente enxergar a realidade social triste de muitas camadas sociais. E a poesia dele diz assim, não tem título e diz assim, presta atenção. Elza caga na rua, no Largo de Santa Cecília. Não limpa a bunda, nem por isso morreu ainda. A guarda metropolitana não ousa prendê-la. Não há nada no Código Penal que diga que cagar em via pública é crime. Se tivesse, Elza cagaria do mesmo jeito. Dizem que ela não tem juízo. Os sem juízo são imunes perante Deus e a polícia. E nem sequer sabem da existência do papel higiênico. Fim.
Isso é uma poesia de Miró da Muribeca. Quando a gente recita, muitas vezes as pessoas riem, né? Porque ele está falando de uma mulher que ele observava todos os dias, Elsa, que cagava na rua. Só que a reflexão que ele faz aqui, né? Quando ele diz assim, os doidos, os loucos, são imunes a Deus e à polícia. E que ela não vai ser presa por isso, porque nada no Código Penal vai ser contra você ser livre quando você é louco. E tem muitas leituras que podem ser feitas de uma poesia como essa. Aí você diz assim, Kleber, foi isso que os poetas, os artistas de 1922 queriam no futuro da literatura? Sim, eles queriam a liberdade da palavra para que quem consegue enxergar a realidade diferente pudesse escrever. Quando a gente fala de literatura, né, principalmente no Enem, que eu já mostrei aqui para vocês quais são as tendências do que mais cai, você vai ter, como eu disse a vocês, a geração, né? Eu gosto de explicar por que essa questão de geração utilizada na literatura para reunir poetas, escritores que viveram numa mesma época e que tinham as mesmas características, né? O nome é dado, na literatura a gente usa muito geração. E a gente vai ter a geração de 30 até 45 e a gente vai ter uma característica da literatura depois de 1945. Como eu acabei de dizer, e muitos de vocês já estudaram, quem já terminou também já estudou, que quando chega em 1922, a gente vai ter um movimento de escritores mais radicais. Eles não querem fazer nada no passado. Antes de 1922, a literatura era muito histórica, a gente imitava muito o que se fazia em Portugal, né? A gente ainda estava com aqueles resquícios de ser colônia portuguesa, a gente estava querendo meio que ser uma Europa diferenciada. E mesmo que no romantismo brasileiro a gente já tenha... O romantismo brasileiro ele coincide com a mesma época em que nós nos tornamos livres de Portugal, a gente ainda não tinha conquistado uma característica nossa, assim. Uma característica... O que é característico da poesia, né? O que é que a gente vê na poesia brasileira? Hoje a gente não pode determinar o que é tema da literatura contemporânea, mas a gente pode dizer que tudo pode ser tema de poesia. Nem tudo é poesia, mas tudo pode ser poesia. E aí, por exemplo, em 1920 a gente tinha o Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi um dos caras que organizou, né, essa semana de arte moderna, que aconteceu em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que foi uma semana de várias linguagens artísticas. Teve um dia que foi música, teve um dia que foi literatura, teve um dia que foi artes plásticas, que esse grupo de artistas estava querendo mostrar para a sociedade que fazer arte podia ser diferente, que fazer arte podia ter liberdade. E o próprio Oswald de Andrade, ele vai ter várias poesias que ele chama de poesia pílula. Inclusive, são poesias muito pequenas que a galera, antes de 1922, Oswald, não estava muito acostumada, sabe? E as poesias do Oswald de Andrade eram poesias tirando onda. Oswald de Andrade era um malandrão, tirador de onda, tomador de uísque, que gostava de pegar mulher, era um malandro, só que era um malandro da galera da literatura, né? Andava lá todo becado, mas ele tirava muita onda. Inclusive, Oswald de Andrade, que era muito amigo do Mário de Andrade um pouco mais velho do que ele, Mário de Andrade, às vezes, ficava chateado com Oswald pela tiração que Oswald fazia com todo mundo. Oswald era um tirador de onda. Inclusive, tem várias poesias de Oswald de Andrade que ele tira onda da chegada dos portugueses aqui. Tem uma poesia do Oswald de Andrade que se chama Erro de Português, que ele diz mais ou menos assim, que quando os portugueses chegaram no Brasil, fazia uma bruta chuva. E os portugueses vestiram os índios. Se fosse um dia de sol, os índios teriam despido os portugueses. Você acha que isso é uma brincadeira, mas isso é uma crítica à chegada dos portugueses aqui e ao processo de aculturação. E Oswald de Andrade, ele tirava muito essa onda. Inclusive, se cai alguma coisa dos escritores desse período de 1922 e esse escritor é Oswald de Andrade, você vai, inclusive a poesia de Oswald de Andrade, você vai saber. Ele satirizou e tirou muita onda da questão do descobrimento, quer dizer, do achamento de quando os portugueses chegaram aqui em território brasileiro.
Depois que passa todo esse alvoroço de 1922, os escritores começam a se sentir mais livres para escrever sobre outras coisas. E aí, de 1922 a 1930, as coisas começam a se organizar e a gente vai ter o que a gente chama no Brasil de romance de 30. No romance de 30, a gente não vai ter muitos escritores, não é que não tenha pessoas escrevendo, mas dentro da história da literatura vai se destacar alguns nomes específicos. Nessa época, não se dedicou muito à poesia. Nessa década de 30 até 40, até 45, a gente vai ter escritores mais focados em romances, mais do que em poesia. Kleber, quando fala romance, eu estou falando em romance romântico? Não. Na linguagem da literatura, romance é toda obra que narra uma história ficcional ou baseada em fatos reais. Então a gente vai ter, na história da literatura, romances românticos, romances policiais, romances realistas, romances de terror, romances fantásticos, como é o caso de Harry Potter. A gente vai ter romance de entretenimento, que são esses livros mais populares, que a gente não encaixa exatamente em características da literatura. A gente chama romance de entretenimento, que é aquele livro que você quer ler de boas, sem se preocupar com estética, igual aqueles filmes, né, que você não quer pensar em nada, você só quer ler. E aí o gênero mais importante dessa década, né, de 30 até chegar a 1945, era o romance. Então a gente teve aqui vários livros publicados que fez com que autores que não eram tão visíveis na literatura, porque até o mundo da literatura é xenofóbico, viu, minha gente? A gente viu a visibilidade de escritores que ficavam em uma parte do país que até hoje as pessoas acham que não tem gênios, grandes intelectuais e grandes fazedores de arte, que é o Nordeste. Então a gente vai ver muitos romances regionalistas que vão falar do Nordeste. Agora deixem de ser doidos de pensar que toda vez que falam de regionalismo, a gente está falando só que tudo produzido no Nordeste pode ser classificado como cultura regionalista. Porque tem hoje autores aqui no Nordeste que escrevem, mas não falam nada sobre o Nordeste. Falam sobre outras coisas. Nem todo mundo que escreve no Nordeste escreve romance ou literatura regionalista. Preste atenção nisso. Inclusive, essa expressão regionalista, ela é tão equivocada, usada de forma tão equivocada que eu passei até a ficar com raiva. Mas em 1930, quando se falava de regionalismo, era mesmo escritores escritores nordestinos escrevendo realmente sobre o Nordeste. Alguns livros de literatura, eles vão chamar esse período de 1930 a 1945 de neorrealista. Por quê? A gente vai ter o realismo lá com Machado de Assis, mas a gente vai ter um realismo mais, como é que eu posso dizer? É porque é muito redundante eu dizer realismo mais real. Mas é um realismo mais próximo do sofrimento humano. Machado de Assis, quando ele falava dos sofrimentos humanos, ele falava de sofrimentos psicológicos. Aqui no Romance de 30, a gente vai ver essa dureza do realismo, falando de coisas muito tristes que a literatura brasileira ainda não tinha tocado. Porque o que vai ser diferente no Romance de 30 é justamente as temáticas que aparecem nesses livros, nesses romances regionalistas de 1930, que ainda não tinha aparecido na literatura brasileira. Nenhum escritor tinha ousado escrever sobre isso. E esse movimento nasce no Nordeste. Não é que o Sul e Sudeste em 1930 não tivesse problemas graves sociais, mas é porque a gente começou a ver graves questões climáticas e econômicas relacionadas ao Nordeste. Hoje, o Nordeste, Kleber, ele pode ser lido da maneira que os escritores de 1930 escreveram o Nordeste? Não. Mas, infelizmente, essas características de um Nordeste apenas seco, com retirantes, com pessoas passando fome, com pessoas sem moradia, se popularizou no Brasil. E, infelizmente, até hoje, tem muita gente que acha que sertão nordestino, sertão pernambucano, especialmente, se resume
ao que os escritores de 1930 até 1945 narraram nas suas histórias. E, na verdade, não é. Inclusive, até isso aqui pode servir como uma reflexão para você sobre como as pessoas, hoje elas têm preguiça de se aprofundar em temáticas. Elas têm preguiça de ter um conhecimento científico e abrir a boca para dizer um monte de besteira, como de vez em quando a gente vê políticos do Sul e Sudeste se referir ao Nordeste como uma região atrasada, de gente sem estudo, e dizer que as coisas são muito mais difíceis aqui. E aí esses infelizes, quando tem as férias, eles vêm gastar, e que bom, mas vêm gastar o dinheiro deles nas nossas riquezas litorâneas, como a gente tem aqui no Nordeste. Como a gente vai ter Ceará, Pernambuco, Alagoas, como estados que são frequentados por mais pessoas que são de fora da nossa região do que das pessoas da própria região, porque vêm para cá aproveitar e usufruir das nossas belezas naturais. Então, a gente vai dar uma olhada em escritores desse período e entender como a prova do Enem pode abordá-los e entender que se o Enem dá tanta ênfase ao romance de 30, a gente também pode pegar características desse romance e colocar de repertório na nossa redação. Nós vamos unir o útil e o agradável e vamos começar falando sobre o romance de 30, né? Todo esse período aí que eu expliquei para vocês e mostrando que a gente pode usar a própria história da literatura como um repertório, como eu digo aqui, ó. O romance de 30, quando eu falo em romance de 30, eu estou falando dessa década da literatura brasileira, porque literatura, meus amores, é história. Não há ferramenta melhor, há ferramenta compatível para saber sobre a história de um país do que a sua própria literatura. A literatura é um aspecto artístico e histórico muito importante para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Às vezes, pela literatura, você consegue entender como algumas guerras aconteceram, como alguns processos de genocídio aconteceram. Por exemplo, quem já leu aí o Diário de Anne Frank vai saber, né, sobre o terror do nazismo e o que muitos judeus passaram. Claro que o que a menina relata, né, no diário dela, não compreende a todas as famílias, mas você mais ou menos sabe o que pode ter acontecido com todas as famílias. Quando você lê aqui no Brasil livros sobre a ditadura, mesmo que seja em forma de romance, você entende mais ou menos como foi aquele período, né, pelo que os personagens passaram. Então, quando a gente fala de romance de 30, a gente também está falando de história do Brasil. E esse movimento ele foi importante porque, a partir de 1930, a literatura ela passou a denunciar as condições de miséria encontradas nas populações mais marginalizadas do país. Aí eu vou colocar como exemplo, né, Vidas Secas, que a gente já falou aqui várias vezes e a gente vai falar de novo. Vidas Secas, Kleber, é um romance de 1930, é 31, 32. Olha, nessa década a gente vai sempre dizer que é romance de 30. Não importa se foi 34, 33, 32, romance de 30. E aí, Vidas Secas, do escritor alagoano Graciano Ramos, né, vai falar sobre a seca, mas sobre retirantes que vão buscar dignidade, que vão buscar estudo, moradia, comida, saneamento básico, todos os direitos negados a uma pessoa que morava no sertão há muitos anos atrás. Mas a gente não precisa transmutar isso só para a realidade do sertão. É a realidade de muita gente. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que saem de um estado para o outro, procurando melhores condições de vida, a gente está, de alguma forma, também falando e relacionando a essa família do Fabiano, que a gente já falou aqui. A gente percebe que nesse livro é falado de insegurança alimentar, que nesse livro é falado sobre a falta de moradia, que nesse livro é falado sobre como os animais deveriam ser tratados, porque tem historinha lá da cachorrinha baleia, que precisa ser, ela precisa ser sacrificada porque ela está com uma doença que não tem cura, de como as crianças são invisibilizadas na obra, já que eles não têm nome. A criança é menino mais novo e menino mais velho.
dos sonhos que essa família tinha por viver no extrema pobreza. E aí a gente pode usar esse período da literatura para dizer que foi um período artístico importante para falar sobre a situação, as situações degradantes da sociedade brasileira. Mas eu quero falar para vocês, né, que nós temos escritores que se destacam nesse período. A exemplo do Graciliano Ramos, que a gente acabou de falar. Por que Graciliano Ramos, a partir de 1930, se tornou assim tão popular? Né? Dá pra ver aí que ele não tinha uma cara muito de pessoa muito simpática, não. As pessoas diziam que ele era muito abusado, muito recluso, até porque ele se envolveu com política, foi preso por causa disso. E aí o Graciliano Ramos, né, ele vai mostrar, até porque não se discutia muito questões climáticas quando ele escreve o livro Vidas Secas, mas ele vai dizer que a vida seca não é só a questão de um problema social. A vida seca também é quando o indivíduo é excluído da sociedade e tem seus direitos básicos negados. Não tem como viver uma vida talvez feliz e com saúde mental, quando você é excluído dos seus direitos básicos. Então, quando a gente pensa em vidas secas, a gente não está pensando só numa obra que fala sobre seca, mas a gente está falando sobre uma obra de uma família, né, sobre a história de uma família que teve seus direitos básicos negados, que não teve oportunidade. Uma das características que fez com que a partir de 1930 Graciliano Ramos se tornasse popular é que a gente vai ver uma linguagem simples e direta. É tanto que Vidas Secas ainda dá em tempo de vocês lerem. Vocês sabem que os capítulos eles podem ser lidos individualmente, sem ser em sequência. Os narradores de Graciliano Ramos sempre são narradores em terceira pessoa. Característica de Graciliano Ramos, já que ele é da geração de 30, é forte crítica social, regionalismo nordestino, análise psicológica. Lembra que eu falei para vocês que no romance Vidas Secas ele atribui à baleia sentimentos, pensamentos e comportamentos como se fossem humanos, né? Ele faz uma leitura psicológica da baleia com medo do que está acontecendo com ela e sem entender o que foi que aconteceu, né? Porque quando o Fabiano vai sacrificá-la, ele faz isso através de uma arma de fogo. E depois que ela é atingida, ela fica sem saber o que está acontecendo e ele descreve no livro o que Baleia estava pensando naquela hora, o que é que ele estava sentindo. Então não é só uma análise psicológica de Baleia, mas os personagens dos livros dele, ele sempre vai fazer essa análise psicológica. Mais uma vez eu vou dizer, antes de 1922, no Brasil isso não era muito comum. Não era muito comum a literatura ser tão ousada assim. Era para a literatura ser uma arte arrumadinha, organizadinha, que não falasse de nada que fosse triste. É tanto que muita gente até hoje pensa que poesia tem que ter rima e que poesia tem que falar de sentimentos e coisas bonitas. Sentimentos pode até ser, mas só de sentimentos bons, não. Você vai ver Graciliano Ramos, né, não tem muitos diálogos entre os personagens, é sempre o narrador contando o que está acontecendo e ele vai fazer descrições muito objetivas da realidade. A cerca de pau seco, no chão batido de seca, avermelhado e rachado. Não vai ter muito aquelas coisas assim, e o sol refletia no solo que parecia ser... Não vai ter uma linguagem que eu chamo de uma linguagem com muitos floreios. Vai ser direta. Por isso que eu digo, ler Graciliano Ramos é importantíssimo, viu? E aí, Graciliano Ramos, ele tanto vai ser explorado na prova, porque eu vi muitas questões ao longo dos últimos 10 anos que trazia o Graciliano Ramos, que você não precisa saber exatamente que ele é um escritor do romance de 1930, mas você precisa saber, entender, a partir da leitura que você fizer do trecho que a prova trouxer, que ele tem uma linguagem simples e direta, que muitas vezes, que quase sempre não vai ter diálogo entre os personagens, mas vai ter uma descrição psicológica do que os personagens estão sentindo, que as descrições deles serão muito realistas, e a prova, ela não tem cobrado se você sabe a que momento histórico literário Graciliano Ramos pertence, mas se você sabe entender
a estilística de Graciliano Ramos. E o que é estilístico? O estilo. Graciliano Ramos tem um estilo que é diferente, por exemplo, do Machado de Assis. Mas como é que eu vou saber, Clébia, diferenciar esses estilos? Pelo menos lendo minimamente qualquer coisa. Qualquer coisa sobre. Clébia, como é que eu vou ter a oportunidade? Não se preocupe, seus problemas acabaram, porque a gente também está fazendo uma bateria de questões sobre a estilística dos autores que a gente vai mostrar aqui, certo? Na sequência, eu mostro a vocês como perceber, né, essa linguagem do Graciliano Ramos. Eu disse a vocês que é o narrador sempre contando os fatos. Vai ter pouquíssimos diálogos e quase tem romance que nunca tem diálogo nenhum entre os personagens. É o narrador contando o que está acontecendo. Aí tem um trecho que diz assim: Fabiano era um homem bruto, sim senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. E aí a gente vai ver aqui, é uma linguagem direta. Ele não está usando uma linguagem literária com muitos floreios. Ele está dizendo assim: ele era um homem bruto e ele nunca havia aprendido, e por não ter aprendido nada na vida dele, ele nem sabia falar, ele nem sabia se explicar. Ele vai dizer assim: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro e estavam cansados e famintos. Planície avermelhada talvez seja o mais próximo de uma linguagem literária mais rebuscada que vocês conheçam, porque é característica de Graciliano Ramos ser direto, ser seco e usar o mais prático que tem na língua portuguesa, tá? Kleber, se cair Graciliano Ramos na prova de linguagem, você acha que é Vidas Secas? Pode ser que caia outra obra, tá? Mas é muito comum que Vidas Secas seja uma das obras que a prova coloca para se responder questões do Graciliano Ramos. Porém, se a prova trouxer outra obra do Graciliano Ramos, você já tem informações importantes. Ele faz parte do movimento do romance de 1930, logo, ele é um escritor regionalista, e aí eu vou saber que ele vai escrever sobre o Nordeste porque ele é alagoano. Eu vou saber que é muito forte na obra dele crítica social, ele vai falar muito sobre pobreza, por exemplo, e eu vou entender que a linguagem do Graciliano Ramos é sempre direta e simples. E não é simples só porque ele está falando de muitas situações de pobreza. É simples porque o que ele narra precisa ser narrado com simplicidade, tá? Clébia, mas se Graciliano Ramos não cai na prova desse ano, mas eu quero impressionar o corretor na redação, eu faço o quê? Tu larga um Graciliano Ramos na tua redação, como a gente já falou aqui do Graciliano, quando se fala de maus tratos aos animais. Não para dizer que na obra Vidas Secas a cachorrinha baleia ela é maltratada. Pelo contrário, é para dizer que o livro exemplifica a relação que deveria existir entre animal e humano. Porque a família trata a baleia como se ela fosse humana. Ela precisa ser sacrificada, mas ela é muito zelada pela família. É muito querida pelos meninos. A família toda ama a cadela baleia. Outra escritora que a gente vai ter da literatura do romance de 1930, e aí pasmem vocês. A história da literatura brasileira nasce com a chegada dos portugueses aqui, acreditando que tinham descobrido alguma coisa. Só se descobre o que está coberto. Na verdade, eles chegaram aqui, eles não descobriram nada. Eles chegaram aqui, chegaram e nasce a Carta de Pero Vaz de Caminha como o primeiro documento literário feito no Brasil. Pero Vaz de Caminha não estava nem interessado em fazer literatura, mas é considerado como o primeiro documento da literatura porque foi escrito no Brasil. Mas não é um escritor brasileiro, é um escritor português escrevendo sobre o Brasil. Mas como é sobre o Brasil, a gente considera que é o primeiro escrito da literatura nacional. Aí a gente vem 1500 até 1930 para poder aparecer uma mulher escrevendo.
Veja, quando a gente fala de projetos que combate lei para combater a misoginia, quando a gente fala da inferiorização e da invisibilidade da mulher, seja no trabalho, seja nas artes, seja na música, a gente não está se baseando só em sei lá, porque é militante, porque é feminazi, feminista, feminina. Não. É porque a própria história da literatura mostra isso. Apenas em 1930 nasce o primeiro romance. Kleber, não tinha ninguém escrevendo antes de 1930? Tinha. Quer dizer, antes de 1922, tinha. A própria Úrsula, que faz um romance muito antes de 1915, quer dizer, o próprio romance Úrsula, que depois eu vou falar para vocês, só foi descoberto anos depois. E Raquel de Queiroz, aos 19 anos, para escrever o seu primeiro romance, ela mandou uma cópia manuscrita para escritores em São Paulo. Eu acho que chegou na mão de Mário de Andrade, chegou na mão de uma galera, só que ela usou um pseudônimo masculino, que era para poder alguém pegar um livro e dizer assim: será que mulher tem condições de escrever um livro, já que só homem escreve no Brasil? Então ela colocou um pseudônimo masculino para poder alguém ler o livro dela. Foi super elogiado por vários escritores e depois ela revelou que era uma mulher. E aí a gente vai ter a dona Raquel de Queiroz, né? Eu começo a gostar de Raquel de Queiroz, da história de vida dela, depois eu começo a detestá-la. Inclusive, né, como ela não morreu há muitos anos atrás, ela morreu 95, 98, 2002. Se você quiser ver um pouco sobre ela, tem um vídeo dela participando do programa Sem Censura, que é um programa de entrevistas que existe há 40 anos na televisão brasileira. Ele passa na TV Cultura toda segunda-feira à noite, mas ele está disponível no YouTube. Inclusive dá para ver entrevistas fantásticas. Vinícius de Moraes, um monte de escritor já falecido, porque o programa tem 40 anos, né, minha gente? E aí a Raquel de Queiroz está lá, né, uma mulher inteligentíssima, mas aí ela tem uma posição política, depois ela passa para outra posição política, e ela diz algumas coisas absurdas ao longo da vida dela, e um jornalista lá chamado Caio Fernando Abreu, que também era escritor, estava participando da bancada dos entrevistadores. E eles começam a trocar farpa. Ele diz que tem vergonha de estar naquele programa entrevistando ela. E ela responde à altura, né? E aí, tipo, é meio que uma baixaria literária, né? Essas briguinhas que existem no mundo da literatura, porque a gente pensa que intelectual são pessoas que sempre vão se comportar. Mentira, viu? Tem fofoca e tem babado no mundo da literatura também. E aí a Raquel de Queiroz, ela vai escrever, né? Raquel de Queiroz nasceu no interior do Ceará, não nasceu em uma família pobre, né? Ela não tem aquela história da pobreza. Na verdade, ela nasce numa família bem abastada, mas ela vê, né? Até o pai dela tinha fazenda e tal. Ela vê o sofrimento das pessoas quando aconteceu a grande seca do Nordeste em 1915. O Nordeste foi muito assolado por uma seca muito braba, que vai parar nesse livro da Raquel de Queiroz, que se chama, de fato, O 15. Diferente de Graciliano Ramos, ela vai falar da questão, né, da condição da mulher. Aí você diz assim: ah, então quer dizer que a Raquel de Queiroz, de alguma forma, ela era feminista, ela levantava pautas de proteção à mulher. Pelo contrário, ela odiava que dissessem que ela era feminista. Mas vai dar pra ver nesse romance. Minha gente, olha, o 15 é tão pequenininho, é desse tamanho assim. Mas tem uma densidade na história maravilhosa. E aí ela vai falar de duas coisas que outros romances regionalistas não vão falar, que o Graciliano Ramos não falou e que outros romancistas de 1930 não vão falar, que é a questão da condição da mulher e de conflitos familiares. Né? O 15 vai falar também que uma família que enfrenta a seca internamente tem vários conflitos dentro dessa família. E aí ela vai falar também das como as transformações sociais de alguma forma interferem no comportamento das pessoas. Aquela coisa de você dizer assim: ah, mas hoje não se pensa mais assim, são outros tempos. Justamente porque essas transformações sociais também faz a sociedade pensar diferente, faz a sociedade pensar
talvez de uma forma mais inclusiva, né? Talvez, eu estou dizendo talvez, porque quando a gente pensa no que a Câmara, o Senado está votando agora, e o Senado está mostrando a falta de empatia, de respeito e de cuidado com as crianças, eu não vou falar aqui não, vocês pesquisem sobre o que eu estou dizendo. Então, mesmo, né, falando sobre seca nordestina e imigração, como o Graciliano Ramos falou, a abordagem da Raquel de Queiroz vai ser diferente. Ela já vai falar sobre família, ela já vai falar sobre a condição da mulher dentro da história. E aí, a Raquelzita também, né, pode ser usada por você como alguém que revolucionou a história da literatura brasileira por querer escrever, mesmo sendo uma mulher. Só para a gente ver as desigualdades. Para a gente ver que, assim como Graciliano Ramos também, a linguagem da Raquel de Queiroz também é uma linguagem simples, mas talvez mais metafórica, como aparece muito na linguagem literária, aqui são algumas frasezinhas retiradas do romance, como essa daqui, ó. E o sol, sempre a pino, parecia beber toda a água da terra. O que se caracteriza aqui como uma linguagem talvez diferente do Graciliano Ramos é que ele era muito mais direto. Não, ela criou uma visão metafórica do sol superaquecendo a terra. Ele diz assim, o sol, sempre a pino, que a gente sabe que é quando está aquele sol forte, parecia beber toda a água da terra. A gente sabe que o sol não vai beber, né? Mas a gente interpreta. Eu mesmo acho que uma produção literária que usa essa linguagem aqui, ela consegue ser muito mais forte e dolorida do que alguma que diz assim, e o sol secava a terra. Se fosse Graciliano Ramos escrevendo, ele ia dizer, e o sol secou a terra. Mas Raquel de Queiroz já vai ter um floreio maior na utilização da linguagem. E aí ela dizia assim, o sertão esturricava o sol. Veja que é até uma questão de semântica, de sentido diferente, porque a gente sabe que é o sol que seca o sertão. Mas ela estava querendo dizer que o sertão estava tão sofrido, era tanta seca, que era como se o sol esturricasse, secasse, como se o sertão, a terra, né, esturricasse o sol, quando a relação real é diferente. Mas aqui a gente está falando da linguagem literária. E não sei se vocês já ouviram falar na licença poética, na literatura acontece muita coisa que, por exemplo, a gramática jamais poderá dizer que está errado. Tem escritores, por exemplo, que não usam ponto final. Tem escritores que não usam vírgula. E você diz, está gramaticalmente errado? Não. Está poeticamente livre, porque o autor que não bota ponto final, ele tem um propósito comunicativo. Tem um autor brasileiro chamado Raduan Nazar, que só escreveu 3 livros na vida dele. Depois do 3º livro, ele se trancou numa fazenda e até hoje ninguém vê a cara dele. Ele não dá entrevista, ele não sai de casa e ele não escreveu mais. Inclusive, um desses livros dele, chamado Lavoura Arcaica, é considerado um dos maiores livros da literatura mundial. Está entre os 100 melhores livros da história da literatura no mundo. E esse homem se trancou, e esse homem não escreve mais, e a gente vai ter o Raduan Nazar como um escritor nesse romance Lavoura Arcaica, ele não bota ponto final. E vocês acreditam que ele escreve de uma forma tão genial que várias pessoas, quando lê o livro, eu pergunto assim, tu viu alguma coisa diferente? Aí a pessoa diz, não vi não. Só vi uma história assim muito triste, muito bem contada. Aí eu sempre digo assim, tu notou que não tinha ponto final? Aí a pessoa, não, eu não notei. Aí você diz, Kleber, mas isso não está errado? Mas o propósito da história que ele quer contar não precisava ter ponto final. É uma coisa muito doida, mas na literatura, minha gente. Por isso que literatura é a coisa mais fantástica do mundo. E aí a Raquel de Queiroz diz assim, a terra rachada pedia água. A gente sabe que a terra não está pedindo água. A terra está carecendo, precisando. Mas o sentido de pedir aqui, ela explora de uma forma diferente. Sim, Kleber, e se esse ano a prova não trouxer Raquel de Queiroz? Falar do romance de 30, mas não trouxer Raquel de Queiroz. O que é que eu faço com as informações que você está me dando? Você vai, né, utilizar a partir de todo esse contexto que eu acabei de lhe dizer. Que a Raquel de Queiroz foi uma das primeiras,
a primeira mulher a escrever na literatura brasileira. Você vai falar sobre a importância dela para o romance regionalista, o romance de 1930, e você vai dizer que ela usava uma linguagem mais poética, mesmo sendo um romance, do que o Graciliano Ramos, certo? Tá entendido, né? Vocês ainda estão aí? Deixa eu ver se tá todo mundo aí. Miguel, Arthur, Kerlon, Lara, Maria Eduarda, Maria Heloísa, Mariana e Marina. Marina, tá todo mundo aí? Ó, Marina e Maria Heloísa fizeram uma coisa que eu esqueci de dizer que era para fazer, mas elas estão certíssimas, que é a questão de assistir aula hoje, porque amanhã é feriado, né, meninas? Né, Marina e Heloísa? Amanhã é feriado, minha gente. Não sei o que é que vocês estão programando para fazer no feriado, mas a minha programação é corrigir as redações de vocês, tá? Vamos lá, vamos na sequência. Aí a gente tem um terceiro escritor também. Notaram, né? Que a gente tem Alagoas, Graciliano Ramos, Ceará, Raquel de Queiroz, e agora a gente tem Bahia. Aí me diz, esses xenofóbicos, infelizes, que falam mal do Nordeste, nós estamos figurando como importantíssimos na literatura brasileira desde 1930. Os nordestinos inauguraram uma forma de fazer literatura em 1930. E os infelizes em outros estados brasileiros, e eu estou falando de Sul e Sudeste, porque é de lá que aparece de vez em quando uns xenofóbicos safados, esses infelizes só estudam para USP, Unicamp, lendo romances de 1930. E romances produzidos por nordestinos. E romances que não são tão fáceis de ler. E romances que fazem parte de um momento histórico da literatura brasileira. E eu pergunto, cadê? Cadê os romancistas cariocas? Cadê os romancistas paulistas? Cadê os romancistas de outros lugares do Brasil? Não, meu amor, é Nordeste. Aí eu fui dizer isso uma vez, alguém disse assim, meu amor, mas é porque Nordeste tem muita seca e tem muita gente que morria e que morre de fome. E isso é um assunto que vende muito. Não, porque hoje nós temos outros escritores nordestinos que falam sobre outras temáticas e continuam considerados como gênios da literatura brasileira. Olha, tem que engolir a gente, porque quando se fala de representação de arte no Brasil, o negócio está aqui no Nordeste. Está aqui. Até na prova do Enem, o ano passado, caiu uma questão sobre a Vila... meu Deus, é Vila do Ferro, em Alagoas, falando sobre artes plásticas. E caiu outra. A outra era de uma artista plástica mineira. Mas... olha, Nordeste, ritmos nordestinos, dança, arquitetura, literatura, é Nordeste, né? Eu fico, né? A gente tem um molho, Maria Eduarda, não tem para onde correr. É Nordeste. Vamos falar de gêneros musicais brasileiros importantes para o Brasil inteiro. Kleber, mas a gente tem o samba no Rio de Janeiro, que é importante para o carnaval. Para o carnaval de quem? O Carnaval do Rio São Paulo. Mas em todos os outros lugares, se você for ver, toca frevo. Não toca só samba e pagode. Mas o Nordeste é muito caricato, tem muitas... Estamos na época junina. De norte a sul do país, todo mundo quer fazer festa junina. Meio que estereotipado com essa coisa de camisa de xadrez, mas enfim. Vai fazer festa junina. Querendo ou não, para dançar na festa junina, tem que dançar um gênero musical que veio de onde? Do Nordeste, o forró. Então, ó, dane-se quem for de outro estado, e eu vou dizer que Pernambuco e o Nordeste manda no resto do país, porque não tem, minha gente, não tem. É inigualável, é inenarrável, é inumerável a quantidade de produção cultural, gastronômica, artística, musical, literária que a gente tem no Nordeste. Quando diz que o povo pernambucano é tudo metido e metido, minha gente, e não tem como. Como é que a gente vai não ser se a gente tem maior São João do mundo? E nem vou discutir se é Campina Grande ou é Caruaru. Tá tudo no Nordeste. Porque a gente tem o maior bloco do mundo que tá no Guinness Book. O Galo da Madrugada.
Enfim, né? Eu não vou ficar falando aqui não, senão eu passo a noite todinha. E nós somos, sim, o maior estado do Brasil em linha reta quando se fala de produção artística. E aí eu vou falar de Jorginho. Olha, eu acho que eu queria muito ter conhecido Jorge Amado. Olha a cara dele aí, ó. Eu acho, pelas fotografias de Jorge Amado, que ele era um senhor, assim, tão educado. Né? Ele morava com uma mulher chamada Zélia Gattai. Eles eram um casal, assim, bastante conhecidos, né, em Salvador. Inclusive, eles gostavam de ficar na porta, conversando. A Zélia era uma mulher que também lia muito. Era um casal assim que eu acho que todo mundo queria ser amigo, tomar um vinho na casa de Jorge Amado. E Jorge Amado, ele tem uma importância muito grande para a cultura literária brasileira. Por quê? Década de 60, 70, o escritor que primeiro se popularizou no mundo não foi Machado de Assis, foi Jorge Amado. Inclusive, eu tive até uma surpresa. Agora eu estou assistindo uma série. Vejam a classificação, que eu acho que é 16 anos. Mas eu acho que se você tem 15, você pode assistir. É uma série colombiana. Uma série que se passa na Colômbia, chamada A Primeira Vez. E essa é a série mais fantástica que eu já assisti no mundo. Primeiro que ela tem assuntos muito teens, e eu adoro assuntos ligados ao universo de vocês. E é a obra cinematográfica que mais tem referências literárias que eu já assisti na minha vida. Cada capítulo tem um momento da série que cada capítulo fala de um escritor da literatura mundial e alguma referência a uma obra dele. E agora eu tô na segunda temporada, eu acho que no nono episódio da segunda temporada, o título do capítulo é Dona Flor e seus dois maridos, que é uma obra do Jorge Amado. E aí tem uma menina que é leitora na série, inclusive ela é a peste, viu? Eu adoro, porque ela é muito sabida, ela faz muitas revoluções dentro da escola e ela faz tudo isso baseado nos livros que ela leu. E aí eles falam em Jorge Amado. E eu fiquei, como assim? Na década de 70, Jorge Amado estava na Colômbia, estava em todo lugar? Porque ele estava. Ele foi um dos primeiros escritores a ser lido em outros lugares do mundo. Então tem muita gente que, ao longo desse histórico todinho, né, tem muito estudioso de literatura que quando você diz assim, o que é que você conhece do Brasil? Talvez ele não diga Machado de Assis, ele diga Jorge Amado. E eu não estou dizendo aqui que um é mais importante do que o outro, é porque Jorge Amado, não sei por que vias, ele conseguiu se popularizar mais. Jorge Amado também, ele ajudou a literatura a fazer parte da TV. A Globo, antigamente, ela fazia adaptações de clássicos da literatura ou para novela ou para série. E o primeiro autor brasileiro que teve uma obra adaptada pela Globo para uma novela foi Jorge Amado. Inclusive para filmes, né? Eu vou falar de novo que uma das obras adaptadas para o cinema de maior sucesso no Brasil, quando se fala de obra que virou filme, é Dona Flor e seus dois maridos, que é uma obra do Jorge Amado. Tem uma versão mais antiga e tem uma versão mais recente de 15 anos atrás, que para mim é bastante recente. Quando a gente fala de Bahia, a gente vai ter o Jorge Amado como representante desse regionalismo nordestino. E ele tem essa importância porque a obra dele se popularizou muito mais do que outras obras. Hoje a gente pode dizer que existe uma popularização maior, mas ele foi o primeiro a sair das fronteiras geográficas do Brasil. E aí, as obras dele, assim como as obras de outros nordestinos, vai falar de desigualdade social, de exclusão, vai falar da cultura popular, mas ele, diferente da Raquel de Queiroz, que vai falar de seca, diferente do Graciliano Ramos, que vai falar de seca, ele vai falar de vidas marginalizadas, mas no espaço urbano. Porque a gente está falando das pessoas que moram mais nos espaços rurais, mas Jorge Amado vai se dedicar à galera mais nos espaços urbanos, né? Morador de Salvador. Salvador, você vai ver, né, muitos escritores, muitos cantores, como a banda Baiana System, por exemplo, você vai ver em várias músicas que quando eles querem classificar a desigualdade social na cidade de Salvador, eles vão dizer que existe cidade alta e cidade baixa,
que inclusive tem até um filme falando Cidade Baixa. Cidade Alta é a parte alta de Salvador, em que está, né, a elite da cidade. E a Cidade Baixa é onde está a periferia, né, os grupos mais periféricos. Inclusive, uma obra dele, que é pequenininha, né, que eu posso dizer que é um conto, que foi parar no cinema, que é uma das obras mais engraçadas que eu já vi, adaptada para o cinema. É uma delícia. Minha gente, é tão bom. Inclusive, eu assisti o lançamento dessa obra no cinema aqui em Garanhuns, durante o Festival de Inverno, porque antigamente a gente tinha no Festival de Inverno uma programação de cinema, né? O governo do estado alugava o cinema de Garanhuns e a gente conseguia ver vários filmes de graça, de produções brasileiras, produções nordestinas, e essa obra, que se você não conseguir achar o filme, leia, o nome é Quincas, a obra é Quincas. Minha gente, olhe, é do bucho tremer e doer de tão engraçado que é essa história e de tão boa ela é para fazer uma crítica social. O nome da obra é Quincas, que geralmente Quincas é um apelido em muitos estados de Joaquim. Quincas, berro d'água. Olha, é uma obra genial. Quincas, berro d'água. Acho que é assim que se grafa. Quincas, berro d'água. Berro, né? Ou berro d'água. Quincas, berro d'água. Berro d'água, porque eu vejo o povo de outros estados, né? Berro. Mas não é berro, não, é berro mesmo. Quincas, berro d'água. Alguém berrando água. Tô dando spoiler, não. É uma história engraçadíssima, que Jorge Amado, muito sabiamente, vai falar das classes marginalizadas, mas ele não vai falar das classes marginalizadas com desprezo. Ele vai mostrar nessa obra que em Salvador de Baixo o povo é pobre, mas o povo é animado. Que tem festa, que o povo se diverte, que tem terreiro de candomblé, porque a gente está falando de Salvador. E acontece uma coisa tão extraordinária, minha gente, nessa obra. É tão boa, é tão engraçada. Só que a gente não vai falar dessa obra do Jorge Amado, tá? Porque Jorge Amado, quando ele vai falar dessas classes marginalizadas, ele não fala só de tristeza, de mazela, né? Sei lá, das tragédias que acontecem em Vidas Secas ou no 15 da Raquel de Queiroz. Ele vai falar da classe marginalizada, mas ele vai dizer que a classe marginalizada, ela é pobre, mas ela tem umas vivências interessantes. Dá para tirar um molhinho ali interessante da galera da periferia, que sabe se divertir, que tem coisas que só acontecem na periferia. Não vai acontecer num bairro nobre, só vai acontecer ali na periferia. Só vai acontecer ali no furdunço, no pagode, no povo bebendo, no povo animado. E aí o Jorge Amado, ele se destaca justamente por isso, por trazer essas questões sociais, mas com um pouquinho de uma visão, né, mais bem-humorada da coisa, né? O povo é pobre, sofre marginalização, mas eles vivem, eles têm uma vida. Eles namoram, eles dançam, eles se pegam. E a obra que a gente vai falar do Jorge Amado, e vocês sabem que a minha teoria desde o começo do ano, toda semana eu invento uma teoria de tema para redação, né? Mas vocês sabem que eu tenho falado muito e recomendado muito os pirraia, as crianças. E aí eu já mostrei por quê. Por causa da história da adultização, que a gente já pediu uma redação para vocês. Por causa da história do ECA Digital, né? E aí muitas outras coisas. E aí eu resolvi trazer, dentro dessa estética regionalista do Jorginho Amado, uma obra muito importante para a literatura. É um romance publicado em 1937, diferente do Graciliano Ramos, de Alagoas, e diferente da Raquel de Queiroz, do Ceará. Não vai falar sobre seca, mas vai falar sobre grupos marginalizados. Diferente de Graciliano Ramos, que vai falar de uma família, diferente de Raquel de Queiroz, que vai falar de uma família também com destaque para as mulheres, aqui, Jorge Amado vai falar sobre crianças. E é a obra Capitães de Areia.
Não leu Capitães de Areia? Vá ver o filme. Não viu o filme? Vai estudar um pouquinho sobre. Você vai ficar com muita vontade de ler. Inclusive, é uma das obras da literatura brasileira que eu mais amo. Eu acho que eu já li umas 3 vezes. E gosto muito. Eu lembro que a última vez que eu li, eu chegava em casa doidinha, com saudade do menino que aparecia no livro. Doida para saber se o que eu me lembrava ia de fato acontecer no próximo capítulo. Esse livro, né, ele vai retratar a vida de um grupo de meninos abandonados. E eles vivem nas ruas de Salvador. Que rua de Salvador? Cidade alta ou cidade baixa? Cidade baixa, que é onde fica a periferia, é onde ficam os pobres. E aí esse grupo de meninos que são abandonados, ele não vai detalhar qual é a história de abandono de cada um, mas são meninos que vivem em situação de rua. Eles sobrevivem, né? Os meninos vivem em situação de rua. Eles moram num grande galpão, todos eles. Por alguma circunstância da vida, eles foram se juntando, se unidos, se encontraram e formaram esse grupo. Que eles são chamados na cidade de capitães de areia. Certo? Capitães de areia é o grupo de meninos que cometem vários assaltos. Inclusive, quando você abre o livro, isso é uma coisa muito legal, você vê como se fosse notícias de jornal, publicação de jornal nas primeiras folhas. Aí você diz assim, oxi, será que isso existiu mesmo? Será que isso é uma publicação real? Não. Jorge Amado sabiamente simulou várias notícias de jornais para dizer o quanto esses meninos eram encapetados. E a polícia era doida para pegar eles. O povo da cidade era doido para pegar eles e ninguém pegava, eles conseguiam se safar. E aí eram capitães, né? Porque eles capitaneavam o grupo, e de areia, porque eles viviam próximo da praia, viviam com o pé no chão e viviam na rua. E aí eles sobrevivem por meio de furtos. Aí você diz assim, mas Clébia, como é que você diz que ama essa obra e gosta desses meninos se eles eram ladrões? Aí eu vou perguntar a vocês, e como bexiga esses meninos iam sobreviver, comer, se eles não se virassem? E não eram pequenos furtos que eles faziam, né? Às vezes eles também procuravam fazer alguma ajuda, algum trabalho informal, sei lá, ajudar a descarregar uma carga. Mas o mais bonito dessa obra é que mesmo ele sendo virado no modo de quento, roubando para poder sobreviver, eles eram um grupo muito unidos. Você vai perceber nesse grupo, né, uma amizade entre eles. Inicialmente é um grupo só de meninos. Em algum momento aparece uma menina, e quando aparece a menina você já sabe que vai rolar uma confusão, né, a presença de uma menina lá. E Jorge Amado, ele cria esse grupo de meninos, esse molde de menino, e cada um deles tem uma função diferente dentro do grupo. Né? Por exemplo, vai ter o sem perna, que é um menino que tem uma deficiência física, e sem perna, não é um dos líderes do grupo, mas ele é uma peça muito importante para esses pequenos furtos. Por quê? Se é uma criança que vai bater numa porta da cidade alta, de casas ricas, pedindo ajuda, quando a pessoa abrir a porta que vê aquele menino sujo, maltrapilho e ainda com a deficiência física, é muito fácil a pessoa se compadecer daquele menininho e às vezes até botar o menino para dentro. Como aconteceu uma vez, que ele foi lá na Cidade Alta, ele bateu na porta de uma casa, coincidentemente a mulher tinha perdido um filho da idade dele. Quando viu, pensou logo, meu Deus, foi Deus que mandou uma luz, esse menino aqui, Deus mandou para aliviar meu sofrimento. Bota sem perna para dentro de casa, sem perna até passa uns dias lá, meio que luxando, sem perna pensa, tudo que eu queria era uma família. Arrumei, essa mulher quer me adotar, eu posso ocupar o espaço do filho dela, eu vou ficar por aqui? Não, porque eu vim aqui para ajudar meus companheiros, eles são mais importantes do que minhas questões individuais. E sabe o que Sem Perna foi fazer lá? Tirar o serviço, para ver o que podia ser roubado, para passar o bizu para os companheiros de quais seriam as entradas para que eles se organizassem e viessem roubar. E aí aconteceu esse roubo, assim como outros, e ele, geralmente quando eles iam fazer roubos assim na rua, Sem Perna não ia, porque Sem Perna não conseguia correr.
E aí eles poupavam Sem Perna disso, porque Sem Perna podia ser pego pela a polícia. E ele, inclusive, já tinha vivido numa casa de recuperação de menores infratores, que o povo chamava antigamente reformatório, que não era uma casa de recuperação de menores infratores, era uma casa de muita violência, de muita porrada e de muita privação de liberdade, porque era assim que se enxergava que crianças e meninos delinquentes seriam recuperados. Na verdade, eles saíam com muito mais ódio e dor e com mais raiva ainda. E aí o bonito era justamente essa solidariedade que eles tinham entre si. Aí a gente vai perceber outra coisa também, né, nessa obra, é que eles não os meninos eram vistos pela sociedade como criminoso, mas Jorge Amado faz você entender. Veja, eu não estou justificando a criminalidade, eu estou explicando alguns contextos, porque eu concordo com o que Jorge Amado fez. Jorge Amado, ele mostrava que esses jovens, eles eram vítimas da pobreza. Eles eram vítimas da violência que eles eram submetidos por morar na rua. E eles eram vítimas da falta de oportunidade. Então, se eles não tinham nada disso, restava a eles tentar sobreviver. E a forma que eles encontraram para tentar sobreviver foi os pequenos furtos. Foi roubar. Kleber, então quer dizer que agora tem que perdoar todo delinquente, todo bandido, eu estou falando. Se você analisa as questões contextuais, essa realidade que Jorge Amado desenha nessa obra, ela é sim muito real. Quando você vê crianças pobres mais próximas da criminalidade do que crianças ricas. E porque eu não estou dizendo que pessoas ricas e que tiveram oportunidades também não podem ser ruins, assassinas e roubar. Não estou dizendo isso. É um dos casos mais tristes que a gente tem, por exemplo, de assassinato nos últimos tempos, eu não lembro exatamente da Cidade do Sul, foi uma amiga que, por ciúme, por raiva da outra amiga, né? Que foi na casa da amiga fazer uma tarefa e quando chegou lá, a dona da casa pegou uma arma do pai e atirou na amiga. Dizem que por ciúme do namorado. Matou a menina. Ah, ela vem na minha casa, então eu vou aproveitar para assassinar ela, já que ela tá querendo ficar com meu namorado. E aí eu tô falando de meninas muito ricas, de condomínio de luxo e que tinham armas em casa. Então, o que Jorge Amado tenta mostrar pra gente nessa obra é justamente que muitas vezes a delinquência, ela é fruto do contexto que aquela criança viveu. Também não justifica dizer que todo mundo que sofreu uma violência ou que viveu uma situação muito triste, muito ruim, tem que reproduzir a maldade e se vingar em outras pessoas. Não, tem gente que consegue quebrar o ciclo e ser uma pessoa massa, ser uma pessoa legal. Mas, quando se tem a oportunidade para ser uma pessoa massa e uma pessoa legal, quando não se tem, a vida que esses meninos conheceram é essa. Se alguém aqui já assistiu Cidade de Deus, produção brasileira, vai saber que as criancinhas dessa favela, que foi uma das maiores favelas do Brasil, Cidade de Deus, os pirraia, 6, 7, 8 anos, o sonho da vida deles não é ser médico e ser advogado. O sonho da vida deles é ser chefe da boca. Porque quem é chefe da boca, manda. Porque o chefe da boca é o líder. É a pessoa mais respeitada do morro. E por que eles não querem ser médicos? Porque o que eles têm de exemplo é ali, no contexto de vida deles. Eles não podem desejar ser outra coisa porque eles não têm oportunidade. Eu não acredito cegamente na lei do determinismo. Mas eu digo que o homem, em muitos casos, é produto do meio. Muitas vezes ele é produto do meio. Os gostos que vocês vão ter no futuro, as coisas que vocês vão gostar de comer, as músicas que vocês vão ouvir, mesmo que agora não faça parte da sua vida, mas no futuro vai ser uma reflexão do meio em que você viveu. Kleber, mas aí se não cai Jorge Amado na prova de linguagem, eu faço o que com essa informação? O que é que eu faço com essa informação? Os senhores e as senhoras vão fazer o seguinte, vocês vão para a redação. Tenho aqui, vou dizer de novo, viu? Não endoide não, dizendo que eu estou afirmando que esse ano o tema de redação do Enem vai ser sobre criança. No entanto, eu acho que as circunstâncias sociais que a gente tem nos levam a imaginar que criança pode ser a temática da redação desse ano.
Kleber, mas eu posso, né? Já que a gente falou sobre a questão dos perigos que a criança sofre no meio digital, eu posso usar o Jorge Amado, já que ele fala de criança, mas não tem nada a ver com tecnologia. Pode e não pode. Depende da contextualização que você conseguir fazer. Olha o que a tia Kleber fez. Na obra Capitães de Areia, do autor baiano Jorge Amado, mas poderia ser também do autor da geração de 30, né? Vamos lembrar sempre de colocar uma referência legal sobre o autor da geração de 30. Geração. Coca-Cola. Da geração de 30. Da geração de 30. A falta de proteção expõe os personagens a diversos perigos sociais. Aqui eu coloquei personagens, mas depois eu fiquei pensando, eu poderia ter colocado criança logo não, para ser entendida. Aí eu melhorei quando fui para o segundo período. Na contemporaneidade, além das ameaças físicas, crianças e adolescentes enfrentam riscos no ambiente digital, como cyberbullying, aliciamento virtual e exposição indevida dos dados, o que exige novas formas de proteção e conscientização. Realidade. Não, peraí, não era aqui que eu ia fazer o complemento, não, desculpa. Né? Na contemporaneidade, aqui vocês têm que completar assim, ó, na contemporaneidade, semelhante ao ao contexto, porque eu tenho que fazer essa ligação ao contexto literário. Que contexto literário? O que eu acabei de colocar. Por quê? Eu preciso fazer essa referência. Semelhante ao contexto literário, além das ameaças físicas, crianças e adolescentes. No contexto literário, as crianças e adolescentes eles sofrem ameaças físicas, né? A todo momento a polícia quer dar um cacete neles e quer pegar eles. As crianças e adolescentes enfrentam riscos no ambiente digital. Nos meninos, eles enfrentavam riscos no ambiente real porque faltava uma coisa que faltava para eles na obra e que falta para as crianças hoje, que é a proteção. Seja ela dos pais, seja da sociedade, seja da justiça, é a proteção. Deixa eu dar um tempinho para vocês escreverem. Não, mas eu vou tirar a foto. Ou me escreva, anote aí para ficar no seu juízo, que eu vou só beber água rapidinho, tá? Apaguei para ficar melhor, viu? Mas copie. Olha, a escrita à mão vai acionar dispositivos no teu cérebro que vai deixar a tua memória muito mais massa, muito mais alinhada, organizada para o dia da prova. Tu já fica, ó, no TikTok, nas redes sociais, ó, vendo as coisas de forma tão rápida que parece que teu cérebro registrou. Mas muitas vezes a gente faz esse registro através de imagem, através de uma questão imagética da palavra. Então copia, bebezinhos, copiem aí, vai ser muito mais legal para vocês.
Bora simbora. Ó, deixa eu só relembrar uma coisa aqui, né? De novo, deixa eu só falar. Vou só lembrar, vou repetir para vocês registrarem. Romance 1930, romance regionalista nordestino. Nós já tivemos aqui a representação de um alagoano, cearense, baiano, tá? Daqui a pouco tem mais. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Mostrar aqui a vocês outro autor, e dessa vez agora a gente sai de Alagoas, a gente foi para Ceará, a gente foi para Bahia e agora a gente veio para Paraíba. Aí você diz, que fantástico, Clébia! Quer dizer que é só Nordeste mesmo? Não. A gente vai ter um romance, né, que não é nordestino, mas os principais romances de 1930 são do Nordeste. E acabou-se. Clébia, e cadê o representante pernambucano? Calma que a gente ainda vai ter a literatura pertinho de 1945. Calma, calma. Outro representante, e outra coisa, viu? Não vai dizer que a professora está militando ou coisa parecida, não. Vocês estão vendo muita mulher aqui na literatura? Não. Por quê? Porque só vai ter Raquel de Queiroz. Só aparece mulher mesmo lá em 1945 e depois de 1945. Até lá, só Dona Raquel está aqui botando banca e dizendo, ah, não tem outra mulher não, mas tem eu. Tem eu aqui, uma cearense arretada, botando para moer. A gente vai ter José Lins do Rego. Aí a gente vai ter, né, o Nordeste retratando a seca, o Nordeste retratando a desigualdade social num viés mais urbano, mas a gente vai ter também uma parte da desigualdade, né, das questões econômicas, mais baseado mesmo numa questão histórica. A gente sabe que o Nordeste, Pernambuco, Paraíba, né, até hoje, inclusive, a gente tem ruínas desse passado histórico. Quando a gente fala de história, a gente vai ver, né, Zona da Mata, Pernambucana, Paraíba, a gente vai ver muitos engenhos de cana-de-açúcar. Inclusive, alguns hoje ainda estão em funcionamento, são poucos. Aqui em Pernambuco, a governadora atual, ela fez o circuito dos engenhos, que é como se fosse passeios turísticos, que o próprio estado organizou para você conhecer engenhos desativados ou engenhos ativados, mas para você conhecer esse lado da história, né, da produção da cana-de-açúcar e dos seus derivados. Ainda há, né, esse trabalho de engenhos. Eu fui, eu acho que há uns 18, 19 anos, mas parece que foi ontem, eu fui no engenho em Nazaré da Mata, que é a zona canavieira de Pernambuco, ver um ensaio de maracatu rural. Porque o maracatu rural, que é aquele que os caboclos usam aquela peruca assim bem colorida e usam os chocalhos nas costas e um cravo na boca, é muito comum dessa parte de Pernambuco, né? Buenos Aires aqui em Pernambuco, viu? Que tem uma cidade chamada Buenos Aires. Se você não sabia, agora você está sabendo. Buenos Aires, Glória de Goitá, Nazaré da Mata. A gente vai ter muito essa cultura do maracatu rural. E eu fui para lá para fazer um trabalho da faculdade, passei 3 dias, fui parar fui para um congresso da faculdade e eu fui conhecer um engenho. A gente vai ter como representante paraibano José Lins do Rego. Diferente dos outros, né, que falaram dessa questão mais da pobreza social, a gente vai falar, né, de uma questão que foi as transformações que a sociedade sofreu por causa da economia. Porque do mesmo jeito que a gente viu a ascensão da produção de cana-de-açúcar, né, dos derivados da cana-de-açúcar no Nordeste, a gente também acompanhou a decadência. E teve muitas vidas que estavam relacionadas à produção do açúcar, ou sendo donos dos grandes engenhos, né, como a gente tem romances, né, de meninos que viveram nos engenhos dos seus avós, de meninas ricas que se apaixonaram pelo algum trabalhador do engenho, do avô, da família. A gente vai ter a infância através desse contexto social e econômico da cana-de-açúcar. Porque era, em 1930 também, algo muito expressivo.
aqui no Nordeste, a questão dessa cultura da cana-de-açúcar e tudo que essa cultura proporcionava para a sociedade. A gente vai ver, né, o José Lins do Rego falando na sua obra chamada Menino de Engenho, porque já está logo dizendo, né? Menino de Engenho, um menino que viveu nessa cultura do engenho, mas não é necessariamente um menino pobre, é um menino que viveu no engenho da família, que teve contato com outros contextos sociais, que pôde observar a parte pobre de todo esse contexto da cana-de-açúcar, e a gente vai chamar esse romance de formação. Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já leram um romance de formação. O que é um romance de formação? É uma história, né, uma narrativa que acompanha desde do nascimento ou da infância de um personagem até a vida adulta. A gente chama isso de romance de formação. E aí, esse romance de formação vai falar da vida de Carlos de Melo, né, que ele vai ser influenciado por essas temporadas que ele passava no engenho do avô. De brincar com as árvores, nas árvores, né, de ter essa vida mais livre do meio ambiente. E a obra, ela vai dizer que o contexto social vai exercer um papel muito importante na construção identitária da pessoa. E aí Carlos, por viver essa realidade do engenho, diferente do que ele estava acostumado na cidade, ele vê a vida de uma forma diferente, né? Ele vê as pessoas de uma forma diferente. E mesmo que esteja num universo muito distante de 1930 para hoje, a gente pode dizer que a infância, a juventude se perde muitas vezes na construção de uma identidade porque ela nem está no engenho, nem está na rua, nem está entre as pessoas, ela está somente no celular. Ela está se privando de observar as coisas, de observar a vida, de interagir, de construir empatia, de saber lidar com a raiva, porque muitas vezes o contexto social que ela vive é nenhum. E aí a gente vê hoje, né, uma geração que não tem empatia, que muitas vezes desrespeita autoridades. Eu não estou falando de autoridade de uma forma, como é que eu posso dizer, para impor medo, mas a gente sabe que dentro de uma escola existe uma hierarquia de respeito que todo estudante tem que cumprir. O professor tem a função de ensinar e o estudante tem o direito de aprender. O professor deve respeitar os estudantes e os estudantes devem devolver esse respeito na mesma medida. E é cada vez mais comum a gente ver professores sendo desafiados por estudantes. Muitas vezes porque não aceitam ser advertidos, muitas vezes porque não aceitam a imposição de ordens, e quase toda semana a gente tem notícias de um professor que foi agredido verbalmente ou fisicamente por um estudante. E eu atribuo esse comportamento a uma falta de convívio no contexto social real. De ver gente, de ver coisa. Né? Tem gente que viaja, vai para paisagens lindas, ao invés de estar contemplando aquilo ali, está na bexiga do celular. E aí, como é que você vai acumular essas vivências? Como é que você vai ser, assim como Carlos, fruto do ambiente em que você viveu, se você não está em ambiente nenhum, você só está no ambiente digital? Como é que vai ser isso? Desculpe. E, Kleber, isso interfere, por exemplo, na minha visão de mundo para responder uma prova de linguagem, para responder uma prova de história? Lógico que interfere. A prova do Enem, ela dialoga muito com a atualidade. E se você deixar as coisas passar despercebida, porque você está perdendo sua capacidade de análise crítica, porque você prefere as redes sociais e o celular integralmente para fazer tudo na sua vida, está lascado, viu? Está lascado, está ferrado. Acredito que vocês já copiaram. Na sequência, ainda falando sobre Menino de Engenho, ele vai falar, né, é essencialmente um livro que narra as memórias do Carlos, né, as memórias da infância de Carlos,
E aí você vai aprender, e eu acho massa, você vai aprender sobre engenhos nordestinos a partir dessa obra. Eu não tenho a vivência, né? Eu vim visitar um engenho muito depois de ter lido Menino de Engenho, porque eu li Menino de Engenho, acho que eu estava no ensino médio. Eu não sei, eu revisitei, mas eu não li todo, eu li só algumas partes. E aí, como é que você vai conhecer sobre essa contribuição econômica para a formação do estado de Pernambuco, para a formação cultural do estado de Pernambuco, a questão da cana-de-açúcar, que foi tão importante e ainda é, porque tem resquícios históricos até na nossa culinária, da utilização do açúcar. Como é que a gente vai entender as relações de poder que sempre existiram da Casa Grande, da senzala, do dono do engenho e seus subalternos? E como é que a gente vai saber sobre algumas tradições culturais? A gente vai saber nessa obra. Por exemplo, bolo, né? A utilização do açúcar para o bolo, como o bolo de rolo, que se você diz rocambole, você merece uma pizza, porque não é nada de rocambole, é bolo de rolo, e bolo de rolo é diferente de rocambole. Você vai aprender muito. E aí você vê, né, que essa trajetória da literatura de 1930, com o que vem lá com Graciliano Ramos, até chegar aqui, a gente vai ver realidades muito peculiares de um Nordeste que você devia conhecer, de um Nordeste que você devia ler. Clébia, mas se eu não ler todas essas obras e eu só revisar estudando, isso vai me ajudar na prova de linguagem? Vai lhe ajudar na prova de linguagem, vai lhe ajudar em possibilidades de ter repertórios para usar na sua redação, vai lhe ajudar a conhecer um pouco mais da cultura nordestina e da sua própria cultura, vai lhe ajudar a saber a história do Nordeste, porque não tem como ler Vidas Secas, ler Menino de Engenho, ler o 15, ler Capitães de Areia e você não conhecer um pouco de peculiaridades dos lugares em que esses autores viviam. O autor, ele não precisa colocar nada da vida dele nas obras que ele faz. Mas eu acho que é quase impossível você pertencer a uma determinada cultura e você não refletir naquilo que você faz, na obra que você faz, principalmente os artistas. E eu recomendo muito, meus amores, essas obras que eu disse aqui para vocês, elas são tão importantes para a prova de linguagem, porque já está provado que a literatura de 1930, 1945 e a literatura pós 1945, que é literatura contemporânea, é o que mais cai na prova de linguagem do Enem. Hoje a gente teve uma aula riquíssima de todo esse produto cultural que, se por acaso você não lembrar, e você vai lembrar, no dia da prova, muito provavelmente você pode utilizar algo do que foi dito aqui para a sua redação. Agora eu quero perguntar aos senhores e às senhoras que estão presentes aqui nessa aula, o que é que vocês acharam da aula de hoje? E aí, deu para entender Romance de 1930? Vocês já tinham lido algum desses livros? Ficaram com vontade de ler? Isso aqui que eu coloquei para vocês é uma obra, né? Uma obra feita para o cinema na Paraíba, sobre a obra do paraibano José Lins do Rego, Menino de Engenho. Inclusive, José Lins do Rego, ele era muito amigo de... Ele era muito amigo... Depois eu vou me lembrar. Ele era muito amigo de um escritor aí da literatura brasileira. E aí, Maria Eduarda está dizendo que já li Vidas Secas. E aí, minha gente, eu quero hoje... porque eu estou muito carente de afeto e a gente só se relaciona através dessa tela. Eu quero hoje elogios, aplausos, joguem flores, joguem lírios. A aula de hoje. E aí, deu para aprender alguma coisa? Ficou alguma coisa no juízo de vocês? Quem está vendo aí essa aula gravada, por favor, anote tudo. Eu quero considerações sobre a aula de hoje. Nós temos aqui várias pessoas nessa sala de aula e eu quero a consideração de cada um, nem que seja dizendo, professora, a senhora está bonita, ou professora, a senhora está estranha com esse negócio na sua cabeça. Só estou vendo um comentário. Olhe, se não escrever aí, eu vou
rogar a situação de sua caneta estourar no dia da prova de redação. Bora, 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 bora. Eu tento o livro da minha. Eu também, Maria Heloísa, mulher. Chega a dar uma. Olha, eu vou dizer que a minha. O meu. Minha listagem. Eu tento atualizar desde 2016. Então, eu tenho uma lista de livros que eu quero ler, que desde 2016 eu tento acabar com ela, ela só vai crescendo. Cadê os outros? Cadê a empatia que eu pedi que todo mundo tivesse? Ela é extremamente didática, irei ler alguns livros. Ai, Kerlan, obrigada, meu amor. Se você não tiver alguns desses livros aqui, eu tenho todos eles, tá? Eu posso enviar para você, eu tenho todos eles. Alguns não estão assim no estado mais perfeito da matéria, porque foi quando eu comecei a ganhar minha graninha, eu ia comprando livros aonde eu conseguia. E eu nunca tive problema nenhum em comprar livro em sebo. Né? Até porque em livro em sebo é legal, né, minha gente? Às vezes você acha um livro novinho, ou às vezes você acha um livro todo riscado, mas comprar um livro de 10 conto, 20 conto, né? E aí Lara tá perguntando, Clébia, eita Lara, mulher, é mesmo, todos os livros que eu acabei de citar tem na plataforma do governo. Tem lá na plataforma. A não ser que vocês prefiram ler no real, né? Eu tô lendo em todo canto. Pra mim o negócio é ler, né? Ou, Heloísa, eu compro, eu não sei se ainda existe. De vez em quando, eu vou num sebo, descendo ali, tem a Pastelos, um pouquinho pra frente tem uma rua descendo. Antes de você chegar, quando você chega já no meio da avenida, descendo, do lado direito tem um lugar que vende revista. Só que não vende só revista, tá? Vende livros. Agora sim, te prepara, viu? Porque da última vez eu saí de lá com uma rinite triste. Mas eu comprei, inclusive o último livro que eu comprei lá tá aqui, numa das estantes aqui, de Marina Colassante. E tá todo riscado, mas enfim, né? Eu comprei por 10 conto, tá ótimo. E, ai, não acredito, Elo. Ai, meu Deus. Eu posso relacionar a parte que fala de cachorro-baleia com a desigualdade social. Com certeza, Maria Eduarda. Inclusive, é uma das minhas recomendações de utilizar essa obra, viu, Maria Eduarda? A pergunta que você me fez aí no privado. Né? É mesmo, sabe? É mesmo, Eduarda. Sabe para onde eles mudaram? Se eu não me engano, eles mudaram para perto da Praça Mestre Dominguinhos. Eu não sei se é Souza Livros, é alguma coisa assim. Fora esse sebo, eu não conheço outro. Eu vou muito em sebo quando eu viajo. Por exemplo, Recife. É porque Recife dá uma preguiça. Olha, Recife dá preguiça de viver quando a pessoa tá lá. Em Recife, no centro, tem ainda alguns lugares que vendem livro. Inclusive, tem uns sebos que botam os livros no chão. Tem o sebo Casa Azul, de Olinda, que eu nunca fui lá, mas eu já comprei pelos Correios. E tem também, meu Deus, tem outro sebo também virtual que eu compro, que eu rodei. Mas eu rodei tanto para achar um livro de um professor meu que faleceu recentemente. Eu só achei desse sebo virtual. E aí é um livro bem fininho que eu coloquei no meio dos outros livros e foi tão sacrificado achar que eu perdi aqui dentro mesmo. Olha sim, Arthur. Eu vou olhar depois. Eu não garanto hoje, porque hoje eu acho que é a senha, tá? Eu vou pedir o acesso para poder olhar, viu? Mas eu acho que é você que tá querendo saber. Olha, Barros Livros. Eita, Maria Eduarda, arrasasse. Eu falando. E eu dizendo Souza Livros. Barros Livros, eles têm Instagram, Maria Eduarda colocou aí. Bora simbora comprar sebo. Comprar livro no sebo. Eu tinha outra aluna também que tinha um sebo virtual, mas aí ela foi para fora, foi estudar medicina e tal, aí ela acabou se perdendo. Quero! Ô, Elo, tu já... Mulher, tu se esqueceu de mandar. Quero. Eu continuo precisando desse serviço. O número que você me mandar, sexta-feira eu já marco. Eu preciso fazer esse exame com urgência. Então, meus amores, minhas crianças,
Encerramos a aula de hoje dizendo a vocês que literatura é uma das artes mais importantes para se saber sobre história, sobre humanidade. E meu negócio aqui me deixando na mão, mas acho que assim também fica elegante, né? Ó. Sobre humanidade, sobre história, sobre vida, sobre pessoas, sobre contextos importantes para a redação. E eu espero vocês na próxima quarta-feira. Eu já vi aqui que Elô e que quem foi mais, meu Deus, da turma? Cadê? Mariana. Foi Mariana? Eu já vi que já tivemos aqui estudantes da turma. Ai, que susto! Uma bolsa aqui. A partezinha da bolsa caiu aqui, eu já pensei que era um fantasma. E aí, de certa forma, a aula vai ficar gravada. Não, ficou feio. A aula vai ficar gravada e eu espero vocês semana que vem. Lembrando que aquela aula que eu falei semana passada, que a gente falou sobre o novo modelo de questões do Enem, a gente vai enviar para vocês aqui do virtual, porque não dá para entregar pessoalmente. A gente vai enviar para vocês 10 questões, 5 questões para 2 textos diferentes, simulando aquele modelo de questão só para a gente treinar, tá? E depois eu coloco o gabarito para vocês. Amanhã a gente atualiza no grupo. Um beijo para vocês, a plataforma já está aberta para o tema. Durmam bem, um beijo, Maria Eduarda, durmam bem. Bebam água, sejam felizes e leiam literatura brasileira, vejam filmes brasileiros. Aproveitem para ver o novo stream que o governo acabou de lançar só com filmes brasileiros. Ah, eu não gosto de filme brasileiro. Tu assiste filme brasileiro com frequência, danado? Assiste? Então vai-te embora assistir. Beijo para vocês. Amanhã é feriado, aproveitem. Se estiverem muito cansados, se cuidem, descansem, que na sexta-feira vocês retomam. Se não estiver muito cansado, vai fazer uma redação, vai ler um livro, mas não deixe de se cuidar. A melhor forma de se preparar para a aprovação é cuidar da peça mais importante, que é você, tá? Um cheiro, minha gente. Beijos, que eu vou fazer a coisa que eu mais amo agora. Ler e dormir. Cheiro, gente!